Vamos lá, Êxodo capítulo de número 32. E eu quero pensar sobre duas marcas que faz uma igreja ser essencial. A marca primeira é a sua capacidade de proteger a reputação de Deus na sua vida. Essa é uma marca que torna uma igreja essencial. Essa igreja ter uma responsabilidade, um compromisso com a reputação de Deus colocada nela. E em segundo lugar, a segunda marca que existe numa igreja essencial é a importância que ela dá à presença de Deus na vida da comunidade. Primeiro, reputação, e segundo, valorizar de forma prioritária a presença de Deus no meio da comunidade. E eu vejo aqui, no capítulo 32 e 33 de Êxodo, dois tipos de igrejas. Eu vejo uma igreja que é liderada por um homem chamado Arão, que é um sacerdote, e vejo uma igreja liderada por um homem chamado Moisés, que é um profeta, um legislador, um libertador. A gente vai perceber aqui, nesses dois capítulos, Deus fazendo para Moisés duas propostas. E quando Deus faz uma proposta para mim, para você, como igreja, a gente precisa abrir muito os olhos, porque às vezes as propostas de Deus para nós, não é que Ele quer que a gente aceite essas propostas. Deus faz propostas para o seu povo, conforme Deuteronômio capítulo 8, é simplesmente para provar aquilo que está no coração do seu povo. Então Deus faz duas propostas para Moisés. Se ele fizesse essa proposta hoje, para a maioria de nós como igreja evangélica, a maioria de nós diríamos sim para essas duas propostas de Moisés, de que Deus fez a Moisés, porque na verdade é isso que nós estamos buscando nessa geração. As duas propostas que Deus faz a Moisés, Moisés diz não para elas, porque Moisés tem uma visão do reino. Moisés tem uma visão que tem desdobramentos eternos, que não é apenas com as coisas aqui dessa vida. Não é secularizado, não é hedonista, não é materialista. Não está pensando com uma mente grega no comamos e bebamos, porque amanhã nós morreremos, a nossa vida é só isso aqui. Só pensam nas coisas da terra, cujo Deus é o ventre. Conforme Paulo diz isso em Filipenses capítulo 3, para algumas pessoas que estavam inseridas na igreja, a maioria das pessoas diriam sim para a proposta, para as duas propostas que Deus fez a Moisés, mas Moisés disse não. Disse não porque o seu compromisso ia além das coisas dessa terra. Mas nós diríamos sim hoje. Porque a maioria de nós temos uma visão de reino de Deus que não passa desse sistema de filosofia que nós vivemos hoje, que medimos o padrão do nosso sucesso, não pelo que diz a palavra, mas sim pelo que a sociedade está declarando. Muitos de nós medimos o nosso sucesso pelo dinheiro que temos nas nossas contas bancárias e não pela nossa piedade. Nós medimos o nosso sucesso como líderes pelo dízimo que entra no caixa da igreja e não pelo número de pessoas que estão sendo consagradas à obra missionária. Nós medimos o nosso sucesso olhando para o estacionamento da igreja, para ver o número imenso de carros que nós temos, e não mais pela quantidade de pessoas que saem para propagar as boas novas de Jesus à medida em que entram nos açougues, nos mercados, nas padarias, nos aviões, nos metrôs.
A gente mede o nosso sucesso pelo padrão do mundo. A gente não mede mais o nosso sucesso pelo padrão das Escrituras. E o texto aqui é muito claro. A gente vai perceber esses dois tipos de propostas dentro da igreja. Eu não estou falando aqui de pessoas lá fora. Quando a gente pega, por exemplo, Timóteo capítulo 3, o apóstolo Paulo diz: saiba, porém, que nos últimos dias os tempos seriam trabalhosos. Por quê? Porque os homens seriam amantes de si mesmos, apaixonados por si mesmos, avarentos, desobedientes aos seus pais, sem afeição natural, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, e um monte. A gente pensa que isso aí Paulo está falando lá fora. Paulo não está falando lá fora. Quando que lá fora nunca foi assim? Por que veio o dilúvio? Por que veio o juízo sobre Sodoma e Gomorra? Por que as nações são julgadas? Porque essas características sempre existiram lá fora. Os homens sempre foram amantes de si mesmos. Os homens sempre foram sem afeto natural. Os homens sempre tiveram essas características todas de Timóteo capítulo 3. O que é que Paulo está dizendo? Nos últimos dias, os tempos serão difíceis, porque os homens serão avarentos, amantes de si mesmos, mais dados aos prazeres do que amigos de Deus. Paulo está dizendo que essas características vão existir dentro, porque lá fora sempre existiu. Lá fora isso sempre foi normal, o que não é normal é dentro da comunidade. E o Arão, ele representa esse ministério que está aí para satisfazer o desejo das pessoas e não para comunicar o desejo de Deus para as pessoas. Chegam a Arão, capítulo 32, e dizem: esse Moisés que foi para o monte, a gente não sabe nem o que aconteceu com ele, e pelo visto não estavam nem preocupados com o que tinha acontecido com Moisés, tamanho era a falta de respeito. E aí chegam para Arão e diz: faze-nos deuses. Nós precisamos de deuses que nos guiem, que vá à nossa frente por esse caminho, por esse deserto. E aí o Arão, o sacerdote, diz: então tire o ouro aí dos vossos filhos, das vossas filhas, as argolas que vocês têm aí, me dê esse ouro. E o texto diz que entregaram o ouro para o Arão. E com esse ouro na mão, o Arão produz um Deus de acordo com a vontade do povo. Esse é o sistema falso. É quando você encontra uma liderança que diz: se você colocar isso na minha mão, eu prego um Deus do jeito que você quer. Apenas coloca dinheiro na minha mão. Coloque ouro na minha mão e você vai ter um Deus conforme o seu desejo. Do jeito que você quer, um Deus que você manipula, um Deus que você carrega, um Deus que você dirige, um Deus que você tem controle. Coloca apenas dinheiro na minha mão, porque eu vou pregar a respeito de um Deus que ele é que tem que se adaptar aos seus desejos. Ele é que vai se adaptar aos seus paradigmas. Ele é que vai ter que se esvaziar para pensar conforme você pensa, para agir conforme você age, para gostar da vida conforme você gosta. Nós estamos vivendo em uma época em que a igreja está perdendo a sua importância e a sua essência, porque nós estamos vendo líderes, desde que nós coloquemos recursos em suas mãos, então eles estão produzindo um Deus conforme a nossa semelhança, do jeito que a gente quer. Um Deus bonachão, um Deus conivente, um Deus que não mexe com a moral, um Deus que não mexe com o meu comportamento. Não precisa mudar, é Ele que tem que se adaptar ao meu estilo de vida. Então vamos fazer com esse dinheiro, vamos fazer um Deus do jeito que vocês querem. E a gente está vendo isso aí hoje. É como o
servo de Salomão, Jeroboão, que quando o Roboão coloca peso sobre os impostos, então Jeroboão diz para suas tendas, ó Israel, vocês não precisam ficar aqui não, cada um para a sua própria tenda, e eu vou fazer aqui deuses para que a gente possa servir aqui mesmo. A gente não precisa ir para Jerusalém, vamos fazer Deus, que não precisa mexer com a nossa comodidade, a gente não precisa ir para lá, oferecer sacrifícios lá, a gente pode fazer aqui na nossa própria cidade. Para que sacerdotes de Jerusalém? O Jeroboão diz, eu vou constituir sacerdote conforme meu bel prazer. E você vai perceber que com ele fica a maioria, são as 10 tribos que ficam com ele. Porque é uma igreja que funciona para satisfazer a necessidade das pessoas. É uma igreja que funciona para o povo. É aquilo que o Apocalipse vai chamar de igreja de Laodiceia. Lau é povo, Diceia é o governo, a vontade do povo. Laodiceia significa a vontade do povo. Por isso que a igreja de Laodiceia é a igreja que o povo está lá dentro com as bênçãos de Deus, cantando em nome de Deus, aplaudindo em nome de Deus, mas Jesus está por lá de fora dizendo, ei, eu estou aqui, vocês estão aí não é por causa de mim, vocês não estão aí pela minha presença, vocês estão aí pelos meus presentes, porque eu já saí, os meus presentes estão, mas a minha presença não, e vocês não perceberam, porque vocês nunca se reuniram pela minha presença, vocês só se reúnem pelos meus presentes. É por isso que vocês estão aí e não perceberam que eu estou por lá de fora, porque Laodiceia é a igreja que funciona de acordo com a vontade dos homens e não com a vontade de Deus. A igreja perde a sua essência quando nós somos pregadores que gostam de fazer as coisas para produzir, mesmo que se use o nome de Deus, produzir uma espécie de entretenimento para as pessoas. Você vai ler aqui. O texto diz que eles disseram ao bezerro de ouro, esses são os teus deuses, ó Israel. E aí o Arão, o texto diz que ele edifica um altar. O texto diz que ele apregoa. Então veja, tem deuses, tem altar, tem pregação, e o texto diz que eles madrugaram, e eles disseram, vai ter uma festa ao Senhor, diz o versículo de número 5, faremos uma festa ao Senhor. São coisas feitas para pecar contra Deus, mas são feitas em nome de Deus. Nem tudo que se é feito em nome de Deus é de Deus. A gente perde a nossa essência quando nós pregamos ou fazemos coisas em nome de Deus, aonde Deus não está, mas a gente usa o nome dele, porque as pessoas são crédulas. Quantos estão me entendendo? Por favor, diga amém. Faremos uma festa ao Senhor. Amanheceram, madrugaram, trouxeram holocaustos, ofertas. Então aqui a gente vai ver um culto que agrada o homem, um culto que dá forma a Deus, porque eles têm que fazer um Deus conforme eles gostam, um culto em que se faz festa em nome do Senhor, um culto onde se preocupa com as coisas dessa vida, porque diz o texto que eles se levantaram para comer e beber. Então vamos viver para isso, vamos comer e vamos beber. Tem alguma coisa errada? Não, mas se é só para isso, tem muita coisa errada. E o texto ainda vai falar de divertimento, vai falar de distração. Olha o que diz aí. Levantou-se para comer e beber e para divertir-se. Divertir-se. Nós estamos vivendo isso hoje. Nós estamos perdendo a nossa essência, porque é isso que nós estamos trazendo para dentro da comunidade, sem perceber
que estamos perdendo a nossa essência, que tem um monte de vazamentos, como água que você pega na mão e ela escoa, a essência de Deus está indo embora, porque nós estamos entrando nesse sistema, estamos usando o nome de Deus, estamos tendo altar, estamos tendo ofertas, estamos tendo sacrifícios, estamos tendo pregações, estamos tendo divertimento, estamos tendo comes e bebes, estamos tendo tudo isso, mas a gente não tem o mais importante. E aí então Deus vai aparecer a Moisés aqui no monte e vai dizer: Moisés, desce logo, desce. Não adiantou nada você ficar todo esse tempo aqui, desce, porque o teu povo que você tirou da terra do Egito já se corrompeu. Fizeram um bezerro de ouro e já estão adorando. E aí o Moisés desce, fica bravo, quebra as tábuas, nós conhecemos. E aí Deus diz assim: eu vou matar esse povo. E aí o Moisés disse assim: Deus, olha só, porque o Senhor está irado contra, versículo 11, contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito. Vocês percebem que há um jogo aqui de empurra? Deus diz: Moisés, desce porque o teu povo já se corrompeu. Aí o Moisés vê aquele negócio e fica bravo, vai orar e diz: Deus, é o teu povo que o Senhor tirou. Deus diz: Moisés, é o teu povo, e Deus diz para Moisés: não é o teu povo. O Moisés fala que é de Deus e Deus fala que é de Moisés. E nenhum dos dois querem compromisso com esse povo. Porque é um povo sem identidade, é um povo sem essência. É um povo artificial, é um povo superficial, é um povo que se corrompe com facilidade, é um povo que o dinheiro que foi dado para construir um tabernáculo no deserto está sendo construído para adorar um bezerro de ouro. O dinheiro que foi feito para construir um lugar para a habitação de Deus está sendo usado para pecar contra o próprio Deus. E aí, tanto Deus e Moisés têm que chegar a um acordo, que é o versículo 34. Do capítulo 32, eles chegam a um acordo. Então Moisés, é o teu povo? Não, Deus, é o teu povo. Não, meu também não é. Então não é. Então o que a gente vai fazer? Versículo 34. Vai, pois, agora e conduza o povo, não é nem seu e nem meu. Conduz esse povo. Leva esse povo que não tem identidade, que nem eu, Deus, e nem Moisés, nem você quer assumir a responsabilidade. Porque saiu a essência. Perdeu o sabor, foi embora a capacidade de salgar, para nada mais presta, a não ser para ser lançado fora, tapar buraco, ser pisado pelos homens. Não é isso que Jesus diz em Mateus capítulo 5, versículo 13, 14 e 15? Ele fala disso. Quando se perde esse sabor. E é aqui, justamente aqui, no versículo 10 do capítulo 32, que Deus faz a primeira proposta para Moisés. E essa proposta é extraordinária. E a proposta de Deus para Moisés é o seguinte: Moisés, olha só, permita-me, deixa-me para que se acenda a minha ira contra eles no meu furor, e eu os consuma, ponto e vírgula, e de ti farei uma grande nação. Olha que proposta maravilhosa. Moisés, olha só, até aqui a minha aliança era abraâmica. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Israel. Meu compromisso com essa nação foi até aqui. A minha proposta para você, Moisés, é o seguinte: eu elimino esse povo agora. Eu anulo tudo que falei para Abraão, para Isaac, para Jacó, para José. Eu acabo com tudo que eu prometi aos patriarcas e eu faço uma proposta para você. Eu transfiro tudo para você. A partir de você, deixa de existir uma nação chamada nação de Israel, e em você nós vamos começar nessa parceria a nação mosaica. Nós vamos em ti, Moisés, anular o pacto com Abraão, com Isaac, com Jacó, e vou começar com você, de você, a partir de você, eu vou fazer uma grande nação.
você vai ser abençoado, você vai ser dono dessa terra, você vai ter uma geração poderosa, você vai ter uma descendência como as estrelas do céu e a areia da praia. Tudo que eu passei para Abraão, eu anulo e jogo para você. É o teu nome que vai ser grande, é a sua reputação que vai ser reconhecida. Essa proposta que Deus está fazendo para Moisés, ela é muito tentadora. Porque Deus está dizendo: eu apago tudo e começo tudo novo com você. Eu vou começar através de você, você vai ser um sucesso. Mas para isso, eu destruo tudo que eu fiz lá atrás. Quais são as propostas que a gente recebe hoje? Sabe, propostas de orações que se fazem: Senhor, derruba o meu patrão e me coloca no lugar dele, para que saibam que tu és comigo. Se Deus chegasse para você e dissesse: olha, meu filho, minha filha, você quer ocupar aquela posição lá naquela empresa? Então você quer que eu mate o seu patrão lá, o presidente, para você assumir o lugar? Você ia dizer assim: demorou, Jeová. Demorou. São propostas que vão aparecendo, que a gente vai dizendo amém. A gente tem até hinos. Claro que eu não posso julgar a pessoa que fez esse hino, dizendo que ela fez esse hino pensando nisso, mas a gente tem até o melô da vingança. Você me viu na prova, sofrendo, ralando, não me ajudou. Agora você vai ver, Deus vai me colocar no altar, no palanque, os holofotes vão estar acesos em cima de mim, e você vai me ver lá em cima, dando glória a Deus, honrado, e você vai ter que cantar comigo. Tem sabor de mel. Tem sabor de mel. Nós gostamos disso. Para a gente crescer, e Deus tiver que diminuir o outro, a gente está dentro. Para a gente aparecer, e Deus tiver que fazer o outro desaparecer, nós estamos dentro. Porque é o nosso nome, é a nossa reputação, é os nossos bens, é o nosso futuro, é a nossa glória, é a nossa honra. Então Deus, manda fogo do céu, como Elias fez, consome, faz um churrasco dessa turma logo, e vamos que vamos crescer nós já. Moisés olha para Deus e diz assim: Deus, essa sua proposta é muito indecente para mim. Seria maravilhoso o Senhor fazer de mim uma grande nação. Se o Senhor mata esse povo e transfere tudo para mim, eu vou ser abençoado, eu vou ser honrado, eu vou ser reconhecido, a minha reputação vai crescer e o meu nome vai aparecer em todas as gerações. Eu serei o patriarca, eu serei o líder da nação mosaica, todo mundo vai me reconhecer. Mas Deus, se o Senhor me honra, o teu nome vai ser desonrado. Se o Senhor mata eles para começar em mim uma nova história, o Senhor está matando a sua reputação, e eu não estou preocupado com a minha reputação, Deus. Eu estou preocupado com a sua reputação. Então eu abro mão dessa proposta maravilhosa que o Senhor me faz, porque eu não estou pensando em mim, no meu nome, eu estou pensando no seu nome. Ele fala isso no versículo 12. Por quê? O que é que vão dizer os egípcios? Com maus intentos tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra. Deus, torna-te do teu furor e arrepende-te deste teu mal contra o teu povo, e lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teu servo, as quais o Senhor tem prometido, jurado por si mesmo, dizendo que iria multiplicar a descendência dele como as estrelas do céu e como a areia da praia. O que é que Moisés está dizendo? Senhor, eu abro mão dessa honra, porque a minha honra vai desonrar o teu nome. Eu abro mão dessa posição de glória, porque a minha posição de glória vai vai roubar a sua glória. Eu abro mão dessa minha posição de patriarca, a nação mosaica,
porque se isso acontecer, os egípcios vão ter uma visão errada do Senhor. As nações vão olhar para o Senhor como um Deus mau, como um Deus perverso, e eu sei que o Senhor não é isso. Então, por amor à reputação do seu nome, eu abro mão da minha reputação, porque o que interessa é a reputação do Senhor. Que implicações isso tem a ver conosco hoje? Muita. Você ora o Pai Nosso? Se você ora o Pai Nosso, você ora: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. Se você ora com sinceridade o Pai Nosso, o que você está orando é que o nome de Deus seja santificado em você. Por isso tem a ver como eu dirijo. Como eu dirijo, tem a ver como eu assino um cheque. Quase não se faz mais isso hoje, né? Mas tem a ver como eu preencho um documento. Tem a ver como eu faço uma assinatura. Tem a ver com negócios, tem a ver com relacionamentos, tem a ver com criação de filhos, tem a ver com tudo, absolutamente tudo, porque tudo o que eu estou fazendo ou vai manchar a reputação de Deus em mim, ou vai glorificar o nome que Deus colocou na minha vida. Então o que está em jogo não é a minha reputação. Você vai precisar abrir mão de direitos. Sabia disso? Vai ter momentos na sua vida que o único direito que você vai ter é o direito de não ter direito, porque o que está em jogo é a reputação de Deus. Por isso Paulo diz: por que não sofreis o dano? Por que não sofreis a injustiça? Porque vocês querem ir a tribunais, buscar o direito de vocês, e o nome de Deus está sendo blasfemado entre os gentios, porque vocês estão correndo atrás do direito de vocês. Por que não sofrem o dano? Porque o que está em jogo não é o seu nome, é o nome de Deus. Abra mão. Não são os meus direitos, eu não estou dizendo para você que tem coisas que você não tem que correr atrás. Tem que correr atrás. Chegaram para Jesus, disseram para Pedro e Jesus: Pedro, o seu mestre paga o imposto do templo? E aí chegou perto de Jesus, Jesus disse: de quem que eles cobram o imposto do templo? Dos filhos ou dos servos? Ah, é dos servos. Ah, então se é dos servos quer dizer que os filhos estão isentos. Exatamente. Os filhos dos sacerdotes do templo, eles estão isentos de pagar o imposto. E aí Jesus poderia dizer: essa é a casa do meu pai. Essa é a casa do meu pai. Eu não preciso pagar imposto. Eu tenho todo o direito de não pagar esse imposto, porque essa é a casa do meu pai. Você vai ler o tempo todo: a casa do meu pai. Ele não precisava pagar imposto. Mas o que é que diz Mateus 17? Mas para que não os escandalizemos, vai, lança um anzol, pega um peixe, você vai achar um estáter e você vai pagar por mim e por você. Tem um monte de coisas que você tem direito, mas o que está em jogo não é o seu direito, porque você pode receber aquilo que lhe é direito, mas você mandar um monte de gente para o inferno. Você pode dizer: eu consegui o que era direito, e as pessoas odiarem o evangelho por causa do seu direito, porque você não soube abrir mão, porque você não soube prevalecer na sua mente que a reputação de Deus é mais importante do que a sua vitória. Pelo amor de Deus, quantos estão me entendendo? Diga amém. Você vai ler Malaquias 2,16, dizendo assim: e Judá profanou a minha santidade. Queridos, como é que eu vou entender esse versículo? Judá profanou a minha santidade. Não existe nada de errado que eu, Edson Teixeira, faça que venha diminuir a santidade de Deus. Deus é santo, 3 vezes santo. Nada, absolutamente nada de mal que eu faça que torne Deus menos santo. Então, como é que Judá profanou a santidade de Deus? É que Deus depositou em Judá a sua santidade. Judá carregava o nome de Deus, assim como eu e você carregamos o nome de Jesus. Nós carregamos o nome do Pai, nós somos chamados em nome do Filho, nós temos a presença do Espírito Santo dentro de nós. E nós podemos profanar a santidade do nome de Deus da forma como a gente vive.
a forma como a gente usa o nosso dinheiro, a forma como a gente administra os bens que Deus colocou em nossas mãos. Nós somos uma carta e as pessoas estão lendo a gente. E o que eles têm que ler é o seguinte: aí está um homem, aí está uma mulher que vive para a glória de Deus, está preocupado com a reputação do nome de Deus. Mesmo que tenha que ter prejuízos. Mesmo que você não alcance os sonhos que você tinha que alcançar. Porque é o nome de Deus que está em jogo. Coisas terão que ser. A igreja essencial é a igreja que sabe abrir mão de coisas. Porque o que está em jogo é a reputação do nome de Jesus. Segunda proposta que Deus faz a Moisés. Capítulo 33. Ela está dividida em 4 partes aqui. Primeiro, Deus diz assim: tá bom, Moisés, vai tu e esse povo aí, que tiraste da terra do Egito para a terra da qual eu jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo, a tua descendência eu darei. Deus está dizendo: Moisés, olha só, eu vou cumprir aquilo que eu prometi. Como é que você se torna uma igreja vitoriosa secularmente falando? Pregue sobre um Deus que cumpre as suas promessas. Mas não pregue sobre sua presença. Não fale sobre a presença de Deus. A presença de Deus incomoda. A presença de Deus exige oração. A presença de Deus exige devocional. A presença de Deus exige compromisso com a missiologia da igreja. A presença de Deus exige comportamentos dignos de arrependimento. A presença de Deus muda a gente. Então não fale de oração, não fale de jejum, não fale de devocional, não fale de vida no altar de Deus, porque isso muda. E eu não quero mudar. Apenas pregue sobre um Deus que cumpra as suas promessas. É isso que a gente está vendo. As pregações de hoje é desse Deus que cumpre as suas promessas. De um Deus que é fiel. De um Deus que Ele falou, Ele vai cumprir, Ele determinou, vai acontecer. E a gente está escutando isso o tempo todo. Então, quer ter uma igreja secularmente vitoriosa, mas vazia da essência de Deus? Pregue apenas que Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. Segundo, Deus diz para Moisés: eu enviarei o anjo diante de ti. Não fale sobre a presença de Deus, fale sobre o anjo. Pregue sobre anjo. Fala que o anjo está presente. Fala que o anjo vai na frente. Fale que o anjo com tapete de fogo chegou. Como eu fui numa vigília um tempo atrás, e o irmão disse: paz do Senhor, irmãos, Jesus está aqui. Os irmãos, amém, glória a Deus. E de repente o irmão começou a dizer que tinha um anjo lá, e foi um fogaréu. Eu falei: nossa, nessa igreja um anjo faz mais sucesso que Jesus. Eu não estou brincando, não. Eu conheci o pastor Ronaldo lá em New Jersey. Tinha um pastor brasileiro é especialista nessas coisas. Teve um pastor lá, não vou dizer por ética aqui o lugar, mas ele inventou que lá na igreja dele, o anjo Gabriel vinha todos os cultos. E que pegava as pessoas para dançar na igreja. E aí você chegava na igreja e você via as irmãs dançando, pulando. E interessante que só irmãs. Eu dizia: esse anjo é esquisito. Não tinha irmãos pulando, era só irmãs que pulavam. E aí pegava assim, e aí guardava assim. O que ela está pegando? O que ela está guardando? Aí o diácono me disse: está pegando a pena do anjo. Pegando o quê? A pena do anjo, está guardando. Fiquei com pena do anjo. O anjo está despenado. E era muita gente. 2 horas de culto, eu não ouvi falar absolutamente nada a respeito do evangelho, a não ser a saudação do pastor com a paz do Senhor Jesus. Ele está aqui. Acabou 2 horas só de culto a anjo. Todo mundo parado, só esperando quem era o próximo que ia pular assim. A irmã que ia pular ia dançar com o anjo. Eu olhando para aquilo. Aí um outro pastor viu o sucesso e disse assim: não, tem que inventar alguma coisa também.
Aí colocou lá nas redes sociais, na televisão, dizendo, olha, em tal lugar tem um anjo chamado Gabriel, mas eu quero que vocês saibam que o Gabriel, ele não é guerreiro, ele é um anjo mensageiro. Aqui na nossa igreja está o arcanjo Miguel, de guerra. Aí migrou todo mundo para lá. Aí todo mundo para o anjo guerreiro, porque o Miguel, aí ele dizia lá em Daniel, não conseguiu passar, porque não tinha força, aí teve que mandar o arcanjo Miguel, o guerreiro com a espada e tal. Aí eu fiquei, meu Deus, eu não acredito nisso. Falei, eu vou lá para ver. E fui para ver. A igreja tinha assim, aqui tem uma galeria, a igreja tinha 2 galerias, lotado para a turma ver o arcanjo Miguel, que estaria lá para desbaratar os inimigos. Não se falava nada de Jesus, só os hinos, lá vem o varão, e não sei, com o tapete de fogo, com a espada, e chegou o Miguel, umas músicas legais, que você fica, mas não fala nada de Jesus. 2 horas de culto, e não se fala nada de Jesus. Aí, eu estava de passeio, na época eu morava lá e vim para o Brasil, aí eu não acreditei, irmãos. Estava ali mexendo na televisão, aí, grande campanha nessa sexta-feira. Eu não sei quantos de vocês viram isso. Mas assim, o nome da campanha, troque o seu anjo. Eu falei, não, isso não é possível, não. Eu vou lá para ver. E eu fui lá. E eu tive que deixar meu carro uns 4 quarteirões de distância, porque não tinha lugar para guardar. De tanta gente. O povo gosta disso. E aí, o cara pegava Daniel e dizia assim, olha, veio um anjo, mas o anjo não conseguia passar, o anjo era fraquinho. Aí Deus olhou do céu e disse, vou mandar um anjo guerreiro para abrir o espaço. Olha o cara pegando o texto de Daniel, para criar isso. E disse que então veio o anjo forte, e aí abriu o caminho, e aí o outro anjo chegou, aí ele começou a dizer assim, você que tem problema na sua vida financeira, na sua empresa, sabe o que é isso? É o seu anjo que é fraco. Hoje você vai sair daqui com um anjo forte. Aí eu olhava assim para o camarada e dizia assim, você que tem problema de permanecer fiel à sua esposa, vive adulterando e tal, é o seu anjo que é fraco, não te protege, hoje você vai sair daqui com um anjo forte. E os irmãos, ai, glória a Deus, não é a minha ser vergonhice, é o meu anjo que é fraco. Não é a minha safadeza, é o meu anjo que é fraco. E o povo ama isso, irmãos. Pregue isso, você vai ter uma igreja, um sucesso de acordo com a sociedade, mas um fracasso aos olhos de Deus. Terceiro, eu vou colocar para fora os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, esses eus todos aqui. Eu vou destruir os seus inimigos. Todos aqueles que são barreiras para você conquistar aquilo que eu tenho para te dar, eu vou remover. Pregue isso hoje. Pregue que Deus é um Deus vingativo. Pregue que Deus é um Deus que, para exaltar você, Ele vai exaltar nem que Ele tenha que colocar o outro na humilhação. Pregue que Deus é um Deus que vai derrubar pessoas para colocar você lá no lugar delas. Pregue que Deus vai pesar a mão naquele que falou mal de você. Pregue que Deus vai perseguir, vai colocar câncer naqueles que estão perseguindo você. Pregue isso. É isso que faz uma igreja ser bem sucedida nos padrões hoje. Fale isso com autoridade e você vai ver como que esse pessoal vai sim ficar como um carvão incendido. Mas não fale que na Bíblia está escrito que se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Não pregue isso. Porque isso não traz sentimento de vingança. Porque Deus está comigo, por isso matou aquele pastor que se levantou contra mim. Todos têm que ver. Não acredito nesse evangelho. Mas esse é o evangelho que está sendo pregado. Pregue o sabor do mel. Pregue esse melô da vingança. De um Deus que mata vizinhos porque não gosta do louvor. De um Deus que afoga crianças, porque jogaram pedras no telhado da igreja.
de um Deus que mata o patrão porque não reconheceu e nem aumentou meu salário, mas agora, glória a Deus, olha aí o juízo, chegou. O povo ama isso. Pregue isso. E você vai ter uma igreja muito bem sucedida secularmente falando, mas vazia da essência. Em quarto lugar, Deus diz a Moisés, sobe, versículo 3, para uma terra que mana leite e mel. Porém, eu não subirei no meio de vocês. Deus está dizendo, Moisés, eu vou cumprir o que eu prometo, eu vou enviar o anjo, eu vou dar vitória sobre os inimigos e eu vou te prosperar, cara. Você vai entrar numa terra que não vai faltar nada. Você vai ter todos os bens, você vai ter terra de vinhas, de oliveiras, de romãs, de videiras, de macieiras, não vai faltar nada, cada um vai comer debaixo da sua oliveira e da sua videira, vocês vão ter muita abundância, vão pisar os lagares de vocês, vão ter azeiras para vocês poder bater o trigo, vocês vão estar numa terra que mana leite, mel, sabe, não vai faltar carro na sua garagem, não vai faltar você dentro de uma casa nova, a sua conta bancária vai ser muito próspera, você vai ter tudo, Moisés, todas as suas necessidades serão supridas. Mas tem o seguinte, Moisés, a minha presença não vai poder ir com vocês. Essa é uma outra proposta para essa geração. E que a gente está pensando que é bênção de Deus para nós. Porque nós estamos dizendo sim para elas. Nós não temos importância, nós não damos importância para a presença de Deus. O importante são as nossas necessidades. Olhe para as suas orações. Sonde as suas orações e você vai ver que você é o centro. Nós somos o centro. São as nossas necessidades, são os nossos negócios, são os nossos imóveis. Somos nós que precisamos ser protegidos. Tudo é nosso, tudo voltado para nós. Nós estamos dizendo sim para essas propostas. Olhe para os nossos cultos de oração. E você vai ver que a gente está dizendo sim para essas propostas. Propostas que Deus está fazendo para essa geração, e a geração está abraçando, dizendo isso é bênção. E Deus está dizendo não é, é presente apenas, é presente, não é presença. Eu estou por lá de fora batendo. Vocês estão aí cantando em meu nome, vocês estão aí aplaudindo o meu nome, vocês estão aí pulando em meu nome, mas eu não estou aí, estou para o lado de fora, batendo, estou para o lado de fora da igreja. Ele não fala isso para um grupo que é uma seita, satanistas, ele está falando para uma igreja. Vocês dizem, sou abastado, não nos falta nada, tenho abundância de tudo. Então, vocês estão aí, não é por causa da minha presença, é por causa dos meus presentes, porque a minha presença saiu e vocês não se deram conta. A minha oração nessa manhã, embora eu vim preparado para pregar uma outra mensagem, mas a minha oração nessa manhã é que Deus nos dê essas duas características que existiam em Moisés. De dizer, Senhor, dá para abrir mão da minha reputação, mas não dá para abrir mão da tua reputação. Eu quero viver para a glória do teu nome. Quero viver para a glória do teu nome. Não importa se vou ter dinheiro ou não vou ter, quero viver para a glória do teu nome. Eu nasci para viver para a glória do teu nome. Se vou ser bem-sucedido ou não, não importa. Eu nasci para viver para a glória do teu nome. Se eu vou ser grande ou vou ser pequeno, não importa. Eu nasci para viver para a glória do teu nome. Não é nem se eu vou para o céu ou para o inferno. Eu nasci para viver para a glória do teu nome. Que Deus nos dê essa característica. E que Deus nos dê essa característica de Moisés, que disse Deus, não. De forma alguma. Eu não vou sair daqui.
Eu não vou me mover daqui se o Senhor não garantir que a tua presença estará conosco. Eu abro mão da tua promessa, eu abro mão do anjo, eu abro mão da vitória sobre os inimigos, eu abro mão dessa terra que mana leite e mel, mas não dá para abrir mão da sua presença. Não dá, a sua presença é a nossa maior riqueza. Ele vai dizer, para eu terminar também, versículo 16 do capítulo 33. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? O que Moisés está dizendo, Deus? Nós não somos diferentes das outras nações porque nós somos bons. Nós não somos diferentes dos outros povos porque nós somos maravilhosos. Nós não somos diferentes das outras nações porque nós somos espetaculares, inteligentes. Moisés está dizendo, nós só somos diferentes porque a tua presença está com a gente. É a tua presença que nos faz diferentes. E é a tua presença que faz a diferença nas nossas vidas. Eu poderia falar um monte de coisas aqui para vocês hoje, mas eu sinto que essas duas coisas precisam ficar muito enraizadas em nós. Se a gente de verdade quer ser uma igreja essencial, a gente precisa ter um compromisso com a reputação de Deus. Cuidar daquilo que Deus cuida. Cuidar de pessoas que são a sua imagem, a sua semelhança. Amar as pessoas. Se comportar como pessoas que sabem que as minhas atitudes, elas podem trazer blasfêmia para o nome de Deus. Eu não estou falando de perfeição. Eu não estou falando de perfeição. Esses dias eu cometi um erro com a minha filha mais nova. E tinha um erro de relacionamento de pais e filhos. E eu sei que eu me comportei mal. Mas depois, na hora da janta, eu cheguei e falei, filha, papai quer te pedir perdão. Papai não fez o que era certo. Papai não falou o que era certo para você. E eu quero te pedir perdão. E ela me abraçou, chorou comigo, e nós oramos. Eu não estou falando de perfeição. Eu não estou falando só de atitudes certas. Quando eu falo de você ser um representante da reputação de Deus, não é que você vai acertar todas as horas. Mas é que quando você errar, você não vai justificar. Você vai pedir perdão e dizer, eu errei, me perdoa. Eu estou errado. As pessoas vão ver Deus na sua vida. As pessoas vão saber que você tem um compromisso com a reputação de Deus. Ter um compromisso com a reputação de Deus não é viver sem errar. Mas é em se vivendo, se errar, se reconhecer o erro, levantar a cabeça e seguir de novo. Em segundo lugar, que Deus nos dê essa paixão por sua presença. Essa paixão. Eu termino dizendo essas duas coisas. Jesus disse, eu estou para o lado de fora. Isso é uma coisa muito perigosa. Mas enquanto ele está para o lado de fora da comunidade, por favor, anote isso que eu vou dizer. Enquanto Jesus está para o lado de fora da comunidade, porque a gente está vivendo só para nós, a gente não cuida do pobre, não cuida do órfão. Leia Tiago 1,27, que a verdadeira religião é essa. A gente não se preocupa com os projetos missiológicos da igreja. Enquanto a gente está vivendo só para nós, e Jesus começa a se afastar, e ele fica por lá de fora. Isso é ruim? Sim, é ruim. Mas isso não é o pior de tudo. Porque enquanto ele está por lá de fora, ele vai continuar batendo, dizendo, deixa eu entrar. Vamos acertar as coisas. Versículo 19, eu repreendo e eu castigo a todos quanto eu amo.
Seja zeloso e se arrependa do seu mal. Então é ele dizendo: eu estou repreendendo você, eu estou disciplinando você, porque eu amo você e eu não quero perder você. Me leva para dentro de novo. Abra as portas de novo, deixa eu entrar na comunidade de novo. Deixa a minha presença ser amada de novo. Então, enquanto ele está por lá de fora, existe chance para nós. Enquanto ele está por lá de fora, a gente tem chance ainda de reconciliação. Mas ele diz para essa igreja: se vocês continuarem vivendo assim, vocês não são nem quente e nem frio. Vocês são mornos. E eu estou a ponto de vomitar vocês. Preste atenção. Jesus por lá de fora é a igreja dizendo: nós vomitamos o Senhor para fora. O materialismo, o secularismo, nós vomitamos a presença de Deus para fora. Deus é tão misericordioso que mesmo ele sendo vomitado por nós para fora, ele volta dizendo: ei pessoal, deixa eu entrar de novo. Agora nesses versículos ele diz assim: se você não mudar, eu vou vomitar você. Aí não é questão da igreja colocar Jesus para fora. Aí é questão de Jesus colocar a igreja para fora. Aí não tem solução. Aí não existe mais esperança. Porque é um vírus. É uma doença. É algo que vai apodrecer o corpo, que vai causar doenças maiores. Então o organismo não vai suportar mais esse vírus e o organismo vai jogar para fora essa impureza. Aí não existe mais. Então enquanto nós colocamos Deus para fora das nossas vidas, existe esperança. Mas quando Deus nos colocar para fora, quem vai trazer esperança para nós? Por isso Davi, quando ele pecou, ele orou dizendo: Senhor, não me lances fora de tua presença, e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Eu estou no Senhor, e o Senhor está em mim. Então enquanto o Senhor está em mim, e se o Senhor sair fora de mim, ainda há esperança de o Senhor retornar pelo meu arrependimento. Agora, se o Senhor me jogar para fora de ti, não existe vida fora de Deus. Se o Senhor me vomitar para fora de ti, não existe vida. Por isso ele termina dizendo: se alguém tem ouvidos, escute aquilo que o Espírito de Deus está falando às igrejas. Eu quero convidar você a ficar em pé, eu quero orar com você. Eu preguei essa mensagem com muito temor e com muito tremor aqui nesta manhã. Eu vim para pregar em Mateus capítulo 16. Mas enquanto os irmãos estavam adorando e louvando, o Senhor vivificou essa palavra no meu coração. E eu quero dormir em paz essa noite, por dizer: Senhor, eu entreguei a palavra que o Senhor colocou no meu coração para entregar. Amém. Eu não sei quantos de vocês conseguirão dormir em paz hoje, mas eu quero dormir em paz. Glória. Que Deus devolva a nossa essência, a essência da presença dEle. Você pode pedir para Ele vir. Você pode dizer: volta, amado meu. Que a tua presença seja o nosso maior tesouro. Você pode falar isso para Ele. Eu não estou aqui pelos teus presentes, Senhor. Eu estou aqui pela tua presença.